Mais um cafezinho com a Dai começando. E hoje eu até me inspirei no tema. Hoje eu vim de aquarela. Eu vim de aquarela hoje. Nós vamos falar de arte com a Michele Rocha, tá? Que é especialista em arte, tem o seu próprio estúdio. Nós vamos conhecer um pouquinho dessa trajetória da Michele. Antes de mais nada, eu quero agradecer, né, de você ter topado vir aqui compartilhar um pouquinho da sua história e mostrar também um pouquinho do seu trabalho. Eu que agradeço, amei o convite e é muito bom poder inspirar outras mulheres, né, a ter o seu próprio negócio. Bom, gente, vamos começar sempre com aquela basiquinha. Fala um pouquinho quem é a Michele. Bom, a Michele Rocha é uma menina, mulher sonhadora, que já passou por muitas coisas, muitos desafios na vida e que se encontrou na arte e ama o que faz com muito amor e que a arte simplesmente transformou a vida dela. Bom, como que a arte entrou na sua vida? Porque, na verdade, o artista, eu acho que ele já nasce, né, com aquele dom, com aquele talento. Mas como que você percebeu que a arte era o seu caminho, o seu propósito? Bom, isso demorou um tempinho, né? Na verdade, eu sempre gostei de desenhar desde criança, mas assim, é brincadeira de criança, a gente nunca imagina isso como profissão, até mesmo pela sociedade mesmo, né? E depois de alguns anos, eu fiz faculdade de arquitetura, só que eu achava que esse seria o meu caminho, né? No futuro ter o meu próprio escritório, mas aí a vida deu uma reviravolta e durante a pandemia eu voltei a desenhar para uma válvula de escape mesmo, para passar o tempo, o hobby. E aí foi quando, pesquisando, né, sobre o que desenhar, eu conheci o lettering, conheci a aquarela primeiro e logo em seguida o lettering. E eu me apaixonei de uma forma assim que eu só queria fazer isso. E eu estava trabalhando como CLT na época, né? E eu só queria voltar para casa para voltar a desenhar e distrair. E foi isso que, a partir daí que eu fui estudando mais sobre o assunto e me aprofundando cada vez mais. E foi assim. Mas então vamos só dar uma recapitulada. Você estava trabalhando CLT na época da pandemia. Isso. E os desenhos acabaram sendo uma forma de terapia, né? Exatamente. Você chegava e desenhava e estudou, se especializou. Sim. Mas qual foi aquele momento que você percebeu que era isso que você queria fazer para sua vida, que era o caminho? E a partir daí demorou mais um pouquinho porque depois eu pedi demissão. Porque eu realmente não estava feliz naquele lugar. E aí algumas pessoas começaram a me perguntar quando eu abri meu Instagram, justamente para compartilhar os desenhos, para mim até me motivar a continuar a desenhar e ver a minha evolução, né, no desenho. Algumas pessoas começaram a me perguntar, você vende? Eu falei, vendo, né? Não era a minha intenção, mas enfim. Aí, como eu já tinha, né, pedido demissão, eu resolvi abrir para encomenda. Mas só isso foi mais ou menos em setembro, outubro. E só em janeiro que realmente veio aquele start que não, eu quero realmente fazer disso um negócio, que foi quando eu participei de uma live junto com a Dani, que é do Na Lousa, que eles são muito conhecidos na área do lettering, né, são realmente especialistas. E eu comecei a conversar com ela, né, ao vivo na live, e isso me despertou a realmente fazer e acontecer e ter o meu próprio negócio. E antes disso, você chegou a vender algum desenho? Vendi. Viu? É bem natural, né? Você foi lá, postou sem nenhuma intenção e naturalmente veio um sinal. Isso, conhecidos, né, familiares também, sempre começa assim, alguns amigos, familiares, e depois vai se expandindo, né? A indicação boca a boca. Isso. E explica pra nós o que seria o lettering, que é a sua especialidade, né? Isso. O lettering nada mais é do que o desenho de letra. Então, você cria a arte com desenhos das letras, né? Muita gente até confunde, né? Acha que é fonte, mas não, é totalmente diferente. Fonte de computador é uma coisa, agora
O lettering realmente é o desenho da letra e você pode criar, com a mesma frase, você pode criar artes totalmente diferentes. E como que você se inspira quando o cliente te procura, né? E fala para você assim, eu quero contar a minha história na minha parede. O lettering é só na parede? Não, né? Só nas telas também. Não. Inicialmente eu comecei com quadros, depois eu fui colocando outros produtos, como canecas. Pode ser feito em diversas superfícies diferentes, em madeira também eu faço bastante. Só depois de um tempo que eu fui para a parede, né? Até porque a gente começa com uma área pequena, né? Porque você fazer o lettering na parede é totalmente diferente. A noção de espaçamento. De espaço, exatamente. A proporção realmente é totalmente diferente. E é uma técnica que você tem que estudar bastante até para você transferir a arte para a parede, né? Com paredes assim enormes. Então você realmente tem que ter a técnica da letra muito boa para depois você transferir para a parede. E como você se inspira quando o cliente chega para você e fala, olha, eu quero contar a minha história, porque é difícil, né? Você tem que ter, na verdade, os pontos principais, os pontos mais marcantes daquela história, daquela trajetória, e também tem a parte decorativa, não são apenas as letras, o texto. Exatamente. Né? A ilustração, como que você se inspira? É isso que realmente a arte transforma, né? Porque junta, né, a ilustração com as letras, com a arte da letra. E eu me inspiro, eu peço para o cliente, né, contar toda a história e também as cores da marca eu uso. E eu peço para contar todos os detalhes e assim eu vou conseguindo captar cada detalhe mais importante, né? E eu crio a arte e depois eu sempre vou enviar para o cliente aprovar antes. Então, com isso ele pode alterar, pode incluir uma coisa, tirar outra e assim a gente vai acertando até a arte ficar pronta. E as referências que eu tenho, as inspirações, isso a gente vai construindo com o tempo, né? A gente vai pesquisando, a gente acompanha outros artistas. Então, com tudo na vida, no dia a dia, até numa viagem que eu faço, tudo me inspira. O artista busca qualquer detalhe para o artista já é inspiração, né? Exatamente. Nessa trajetória, você faz parte de sonhos, você faz parte de idealizações, criatividade. Tem alguma arte que você fez que te marcou de alguma forma especial? Com certeza todas são especiais, porque cada arte é uma arte, né, diferente, a sua dedicação. Mas tem alguma que você, assim, na hora que te pergunta, vem assim à mente? Nossa, pergunta difícil. Que são tantas. Porque a gente sempre tem, né, porque deu mais trabalho, porque você se inspirou em algo diferente. Sempre tem um que, né, te marca de alguma forma. Eu acho que tem algumas, né, que vamos dizer que foi mais uma virada, né? Foi a primeira parede para cliente, porque antes de começar a parede para cliente, eu fazia na minha casa eu tinha uma parede de estudo, e foi com essa parede de estudo, eu postando, que assim eu fui contratada para fazer a minha primeira parede para cliente. Eu acho que essa é uma parede importante porque realmente foi a virada e a partir dela veio várias outras. E uma outra que também foi muito marcante foi uma que foi quase 10 metros de largura. Então, precisou de muito braço, muita perna, só a escada. E eu acho que essa também foi bastante, assim, marcante, né? Demorou quanto tempo essa? Essa de execução foram 4 dias. Mas, assim, são 4 dias trabalhando de manhã até a noite, tarde da noite. E aí também quando você vê o resultado, vale a pena todo aquele esforço, principalmente, né? Quando eu olho pro cliente, ele abre aquele sorriso, o olho fica brilhando, isso pra mim é sensacional. É o retorno. Os meus 2 filhos também amam desenhar, inclusive, agora que eu lembrei, lá nos fundos ele ia fazer aniversário, nós temos uma parede branca, ele desenhou.
Ai, Depois eu vou te legal, mostrar. Ele mostra. desenhou o Homem-Aranha. Depois eu te mostro como que ficou a parede dele. Bom, nessa trajetória, quando você resolveu empreender, né, nessa área da arte, dos desenhos, você sentiu quais dificuldades? As pessoas te apoiaram? Você sentiu que faltou apoio? Hoje em dia, você se sente já com o nome reconhecido na cidade? Bom, no início realmente é difícil, ainda mais quando você fala que vai trabalhar com arte, né? Realmente a pessoa... Preconceito tem um ainda, né? Parece que é uma coisa de brincadeira. Exatamente, acha que é só um hobby, que não vai pra frente, que achou que depois eu ia voltar de novo pra arquitetura. Quando eu pedi demissão, eu ouvi, né, muita gente, né, falar: ah, você é louca, imagina. Ainda mais pedir demissão em meio a uma pandemia, né? Mas eu ouvi muito isso, mas enfim, é difícil, mas mesmo a gente ouvindo isso, a gente tem que continuar. Se a gente tem aquela certeza dentro da gente, dentro do coração, é isso que vai fazer a gente continuar. E graças a Deus eu tive muito apoio da minha família, dos meus pais, isso é assim primordial. E com isso eu fui seguindo, e aí conforme os resultados iam, né, surgindo, aí as pessoas iam começando a mudar de ideia e vendo que realmente se tratava de um negócio sério, se tratava de uma empresa. E aí, aos poucos, né, meu nome começou a ser mais reconhecido na cidade, né, como eu fiquei fazendo mais trabalhos comerciais, isso ajudou bastante também. E participar também de feira, com isso, né, aos poucos foi crescendo. E também por trabalhar, eu já trabalhei com marcas grandes, né, então sim. Aos poucos isso também foi ajudando as pessoas a conhecerem mais o meu trabalho e entender, né, que realmente a arte pode ser uma profissão, gente, com certeza pode. Você falou, né, que já trabalhou com grandes marcas. Sim. Como que aconteceu isso? A primeira foi através de uma indicação, também de uma outra artista de São Paulo, e isso é muito legal. Os artistas são muitos, um ajuda o outro, né? E a empresa estava precisando de artistas na Baixada Santista para fazer personalização ao vivo. Então foi com a Brasil Cacau, né? A primeira empresa. E estava precisando para fazer personalização ao vivo no Dia das Mães, né? Para o Dia das Mães. E aí essa artista me indicou, e aí eu fiz nesse ano. Depois, o ano seguinte, eles diretamente entraram em contato comigo, né? Porque meu nome já estava lá na empresa. E depois vieram outras empresas e outros trabalhos também. Normalmente, grandes empresas chamam para fazer essas personalizações ao vivo. Como que funciona uma personalização ao vivo? Você já vai mais ou menos, né, sabendo o que você vai desenhar, as pessoas pedem para você na hora e você cria, como que funciona? Então, normalmente assim, a gente já tem aquela conversa, né, com a empresa, aonde vai ser a personalização, né, qual superfície, porque sou eu mesma que levo o material, né? E aí, então eu já sabia que, por exemplo, nesse caso seria nas embalagens e o tema principal seria para o Dia das Mães. E a pessoa pode me pedir na hora, realmente é isso que é bacana. Criação na hora. Exatamente, mas para quem não tem nenhuma ideia, que muita gente surge, né, fala, eu não sei o que escrever, eu não sei. Aí eu já preparo algumas mini frases antes, eu até faço assim na hora, e a pessoa escolhe, eu quero essa, e eu faço na hora mesmo. Mais fácil e mais rápido, né? Ficar pensando qual será, qual será. Exatamente, até porque é muita gente, então tem que ser algo muito mais rápido. E quais são os tipos de, assim, serviços, vamos dizer, né? O de arte que você oferece, além da parede, né? Do lettering na parede, nas telas. Tem outros tipos de desenhos? Tem. Eu faço produtos personalizados em geral, tanto para presentear, né? Nas datas comemorativas ou quando, enfim, quem gostar de presentear, tem muita coisa que dá para fazer e criar. Por exemplo, uma caneca. Caneca personalizada, uma frase. Aí também as paredes, né? Tanto comerciais como residenciais também. E a parede também, dentro da arte da parede, tem algumas separações, né? Tem o lettering que eu faço. Tem as paredes de florais, botânicas,
Que aqui também pode dar uma mais ou menos, né? Sim. É uma arte também que fica muito linda. E também aquarela, que normalmente eu faço para quartos infantis. Aquarela na parede eu também faço. E também produtos para casamento, né? Também. As lembrancinhas, isso, né? Lembrancinha, tanto para cerimônia também, produtos como porta-aliança, por exemplo. Para decorar também na recepção, né? Uma placa para recepção, por exemplo, eu também faço. Então, assim, a gente pode entrar em várias áreas, vários segmentos que a arte pode ajudar. E você já fez a sua parede? Sua parede tem? Eu tenho. Normalmente, né? Geralmente a gente faz para os outros, sempre está fazendo, mas o nosso não tem. Exatamente, mas eu tenho a minha parede e essa caneca, inclusive, eu fiz pra mim, que foi a primeira, depois de ter vendido sei lá quantas canecas, esse ano eu fiz uma pra mim. Resolveu ter a sua, né? Exatamente. Nessa trajetória toda que você passou por desafios, você fez transição de carreira, o que você acha que ainda falta alcançar dentro dessa área profissional? Quais são seus sonhos, seus projetos? Olha, pergunta difícil também. Mas eu gostaria que meu nome fosse ainda mais reconhecido, não só na Baixada Santista, mas também levar o meu trabalho por todo o Brasil e quem sabe fora também. É uma possibilidade, tanto com personalização ao vivo, quanto com a parede também, né? E que é das áreas que eu mais amo fazer. Eu acho que é isso. E como que é feito o seu marketing? Sou eu mesma que faço, e principalmente pelo Instagram. O Instagram é o principal mesmo. E depois disso tem as indicações, né? O boca a boca de cliente acaba isso também ajudando muito. Cada cliente vai indicando. Isso eu já fiz muitos trabalhos por indicação. E você também agora está lançando uma coleção nova. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa coleção. Que ela tá aqui, ó, gente, que lindo, né? Eu acho tão maravilhoso quando nós temos as imagens em partes que você pode modificar, né? Exatamente. E mudar o sentido ali. Fala um pouquinho dessa coleção. Então, essa coleção surgiu justamente por conta da minha história. Esse mês de julho eu completei 5 anos desde quando eu fiz o meu primeiro post no Instagram, ainda sem saber que ia virar um negócio. Sim. Então, dia 1º de julho fez 5 anos e eu decidi marcar, né, essa data que é tão importante, né? Você alcançar 5 anos é muita coisa. Então, eu queria marcar de uma forma mais especial, diferente. Então, eu criei essas obras. E justamente cada uma tem um nome, tem um motivo, e que elas possam inspirar outras pessoas, possam decorar seu espaço. E foi basicamente isso, em relação à minha história mesmo, para comemorar esses 5 anos. Então, cada imagem tem um pedacinho da sua história. Isso, simbólica, exatamente. né? Simbolicamente. Simbolizando cada uma. Por exemplo, essa aqui é a sonhadora, né? Que o nome já diz tudo. Essa aqui é o florescer, que foi o meu despertar para a arte. E aqui é o novo horizonte, né, que a arte se tornou um novo horizonte para mim. E eu coloquei uma frase que eu acho muito bacana, que é: não tenha medo de começar tudo de novo. Talvez você goste mais da sua nova história. Então isso já resume tudo, né? A gente vai deixar o endereço dela aqui, depois vocês passem lá no Instagram para conhecer melhor o trabalho, né? Quem ainda não conhece, e lá tem todas as imagens, tem toda a explicação de cada uma delas para vocês verem mais de pertinho, conhecerem melhor, né? A história e cada história da imagem. Tem uma imagem maior, né? Isso, e tem um outro quadro, que foi o primeiro, que foi a partir dele que eu fiz as outras obras. E eu pintei ele até na praia, no nascer do sol, ficou a coisa mais linda. E ele também tá. E eu tenho um catálogo somente dessa coleção, com tudo explicado, tudo certinho. E elas acompanham também o certificado de autenticidade, porque realmente é uma obra. Sim. No caso, essas peças estão à venda, estão disponíveis. Estão à venda, estão disponíveis.
Então, gente, se vocês se interessarem, tá? Tem uma imagem maior. Depois vocês vão olhar tudo lá certinho. Qualquer coisa, vocês entrem em contato com ela e conversem diretamente. Mas vamos supor que essas obras já sejam vendidas. Você vai refazer iguais ou você trabalha de forma única? Essas em específico, eu tenho elas já prontas, mas eu também posso refazer elas, né? Sim. Até porque eu acho que é uma obra importante para mais pessoas, né, terem ela em casa. Mas também eu também faço por encomenda, se caso a pessoa quiser encomendar alguma arte diferente, que seja na tela, eu também faço. Aí, no caso, a pessoa pode também querer fazer a história dela através das imagens, né? Te passando todos os detalhes e você criar a imagem, as imagens, a arte da história através das telas. Foi muito assim, bonito mesmo. Assim, a tela ficou bem... Mas aí você não vai ter a sua. Para compartilhar. Gente, o artista tem disso. Acontece exatamente comigo. Às vezes eu faço assim, peças que eu crio, eu falo assim, esse aqui eu fiz pra mim. Mas aí eu posto a inspiração. Aí a pessoa fala, aí eu falo assim, não, tudo bem, vai, depois eu faço a minha. Pergunta. Não acaba não fazendo. Nunca mais eu tenho uma... A minha frase desde o início que eu postava era sempre criar e compartilhar. Criar e compartilhar. Então é isso que eu faço desde quando eu comecei. E você... Bom, essa primeira coleção, ela tá fechada? Ela já fechou. Então mas então você pretende criar outras coleções? Quem sabe, sim. Vamos lá, né? Vamos lá. O artista tem que... Vamos para a próxima. Exatamente. Qual que é mesmo o nome dessa? É A História. A História. Isso. Vai vir continuidade, gente, continuação, aguardem. Nós sempre pedimos para as empreendedoras deixarem uma mensagem. Você já deixou várias, né? Tem a mensagem da tela que você falou, tem a mensagem aqui da caneca, mas eu gostaria que você deixasse, você que passou por essa fase de fazer essa transição mesmo, né? De trocar o CLT pelo empreendedorismo, que é tão incerto. É incerto, mas você tem que estar certa de que é a coisa certa a se fazer. Então, deixa uma mensagem. Eu acho que a palavra principal é confiar. Você tem que confiar no que você está sentindo, independente do que você ouvir ao seu redor, você tem que confiar e não desistir, ser resiliente, ter disciplina, porque no empreendedorismo você tem que ter muita disciplina e confiar e continuar, sem desistir. Porque ser o seu próprio chefe, né? Às vezes você deixa correr solto, né? Pode, hoje eu vou folgar, pode. E fora que você tem que aprender muita coisa, outras áreas para você começar realmente a empreender, né? Porque você começa sozinho, não tem como, às vezes, você contratar outras pessoas para poder ajudar em outras áreas, como o financeiro, o marketing. Então você tem que aprender um pouco de tudo ali para você seguir. E aí, com o tempo, a gente vai contratando outras pessoas para ajudar. Conseguindo dividir as tarefas, as funções. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Vai ficar o endereço para conhecer melhor o trabalho da Michele. Michele, eu quero te agradecer muito. É muito gostoso falar de arte, que é um assunto leve, é leveza, né? Eu adoro arte e eu quero te agradecer novamente por você ter vindo aqui falar um pouquinho do seu trabalho. Imagina, eu que agradeço. Eu gostei muito e eu espero que o pessoal também goste e que realmente inspire. Com certeza. Bom, gente, antes de terminar, eu quero agradecer a Neide Leite Doceria. Hoje nós temos uma cuca de banana com doce de leite para saborear agora no cafezinho. E eu quero também agradecer a Espaço Laser, unidade Ferry-Bolt, que deixou também um mimo aqui para nossa querida Michele, tá? Então você vai ter direito a um tratamento de depilação das axilas a laser, tá? Na unidade Ferry-Bolt. Você já ganhou esse presentinho. Obrigada. E muito obrigada a vocês. Espero que gostem. E agora nós vamos tomar aquele nosso cafezinho com cuca de banana da Neide Leite Doceria. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.